Ouça agora a revista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 28 dias conquistados para uma nova vida. Hoje, a nossa leitura bíblica do plano de leitura da igreja é Êxodo 3. Leia e registre sua devocional seguindo a sugestão de modelo de nossa revista. Conquistado para ser santo. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, versículo 2. O apóstolo Paulo inicia sua carta aos irmãos em Corinto, demonstrando com clareza o propósito para o qual eles foram chamados, ou podemos dizer, conquistados. Paulo estava escrevendo para homens e mulheres que haviam sido conquistados para serem santos. Mas o que seria ser santo? No grego, o termo santo está descrito como ágios, que se refere não ao caráter de uma pessoa, mas sim ao seu estado de ser, o que significa, por assim dizer, ser separado para Deus. Logo, todo cristão é santo. Portanto, daqui pode surgir outra pergunta: separados para quê ou para quem? A resposta é: para Deus. Ao olharmos para a obra redentora de Cristo, aprendemos que fomos conquistados e separados por Ele para um propósito. Paulo, ao continuar a sua carta aos irmãos em Corinto, escreve: Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Dessa forma, ele afirma que não pertencemos a nós mesmos, porque fomos comprados, conquistados, por um custo muito alto. Essas palavras inspiradas do apóstolo Paulo nos ajudam a compreender o real significado bíblico do termo ser santo. Ser santo é ser alguém que foi conquistado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, o qual ele separou para si mesmo como sua propriedade exclusiva. Assim dizem as Escrituras: Vocês, porém, são povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Cada um de nós, servos do Senhor, devemos ter a consciência de que fomos escolhidos e conquistados por Deus e para Deus com o propósito de sermos transformados à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Todo cristão é santo, alguém que foi separado de um estilo de vida mundano e reservado por Deus para um viver distinto, com a finalidade de glorificá-lo cada vez mais à medida que se avança na santificação, processo gerado e motivado pela ação do Espírito Santo em nós. É somente pela ação sobrenatural e poderosa do Espírito de Deus que somos feitos santos. É por meio do seu agir em nós que somos transformados em novas criaturas em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Evidentemente, a luta entre a carne e o Espírito continua a ocorrer diariamente no interior de cada cristão. Por isso, Pedro nos orienta a nos afastar dos desejos carnais que lutam contra a alma. 1 Pedro 2,11. Por fim, devemos sempre nos lembrar que somos santos, chamados a viver separados para Deus, pois somos conquistados para a santidade e para experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Deus quer que você tenha o caráter de Cristo. Aplicação prática. Será que eu tenho tido uma postura santa diante de Deus e dos homens? Será que minhas escolhas e ações têm refletido a vontade de Deus? Reflita sobre essas perguntas e, em seguida, faça uma oração ao Senhor. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar esse episódio. Até a próxima!